Ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Palavras que juntas dialogam bem e que são um grande desafio. O papel das universidades no século XXI está além da formação profissional. O assunto foi tema de grande reflexão no 4º Seminário de Filosofia do Direito da PUC Minas, no Cirro. A universidade é um dos principais lugares para se discutir as diferenças. E quem é a minha convidada na entrevista de hoje é a professora Rosa Maria Correia, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Professora Rosa, eu queria agradecer a sua disponibilidade para nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Professora Rosa, pensando as pessoas diferentes, os sujeitos diferentes, qual que é a missão da universidade no século XXI? A universidade ela não pode ter apenas como missão ou objetivo maior a formação de profissionais tecnicamente competentes, né? Até porque se ela se restringir a isso, nós vamos estar criando robôs e não seres humanos capazes, né, de lidar com outro ser humano, capazes de lidar com situações novas, né? Porque ele vai estar programado só para exercer a atividade técnica. Então, o grande desafio da universidade, até porque ela vive um momento em que ainda há uma exigência muito grande de que ela resolva grandes problemas, né, da humanidade, que ela não se restrinja a produzir apenas conhecimento técnico para que ela contribua efetivamente para a sociedade. Então, a formação, né, de alunos com essa visão mais humanista, mais comprometido com a realidade, né, vai fazer com que essa sociedade em que ela está inserida efetivamente se transforme, ao mesmo tempo que ela se transforma. Se hoje há uma preocupação muito grande de formar profissionais tecnicamente, né, toda a estrutura da universidade ela se mobiliza nesse sentido, né? Há, por exemplo, um grande investimento no ensino, na pesquisa. Agora a extensão vem se tornando algo importante nessa formação, porque é ela que vai dar esse caráter, né, do diálogo com a comunidade, do compromisso, né, de transformação de si e dessa comunidade, para efetivamente a gente conseguir formar profissionais, né, que saibam lidar com as diferenças, que saibam lidar com os problemas que são reais, né, e não só que estão nos livros. A senhora tocou em um ponto importante, que são as políticas públicas. Como que a universidade pode colaborar para formar profissionais mais comprometidos com essas políticas, para promover políticas públicas mais eficazes? A sociedade ela é muito ampla, inclusive a própria universidade faz parte dessa sociedade. Então, quando a gente tem esse compromisso de formar professores, advogados, psicólogos, quer dizer, todos os profissionais que vão atuar com essa consciência, eles vão ser cidadãos de transformação, porque eles também vão reivindicar não só os direitos deles, né, mas os direitos dos demais que de alguma forma não tiveram acesso, né? E a sociedade, na medida em que ela se organiza, através de associações, ou reivindicando através do voto, né, ou propondo aos legisladores, né, e ao poder público a necessidade de novas leis ou de novas propostas, né, de políticas que atendam a esses, que assegurem esses direitos, ela vai estar efetivamente contribuindo para essa transformação. Então, a universidade forma esse cidadão, né, não é a maioria, mas é um número significativo hoje que tem a oportunidade de estar na universidade. E, ao mesmo tempo, a produção que ela tem, em termos de pesquisa, em termos de trabalhos que ela realiza junto aos seus alunos, seja em atividades de extensão na sala de aula, projetos de extensão, projetos de pesquisa, ela traz para a sociedade, né, e traz para o poder público uma leitura dessa realidade. Então, quais são as necessidades, quais são os problemas? Ela traz uma reflexão crítica, né? Então, isso, de alguma forma, traz para o cidadão que não está na universidade e traz para o poder público caminhos que precisam ser trilhados. E a legislação avançou nesse sentido de promover acesso, de promover a igualdade?
Nós temos uma Constituição que é de 1988, que é uma das mais avançadas, e a partir dela várias outras, né, decretos, leis, vêm sendo criados até para assegurar direitos básicos, né, os direitos fundamentais de grupos que de alguma forma ainda não foram contemplados. Então há um avanço muito grande na legislação, mas isso não é suficiente. Por quê? Porque a lei por si só, ela não muda a realidade, né? Ela aponta o caminho, né? O que vai transformar a realidade é exatamente as políticas públicas, né? E a efetiva participação da sociedade nessa transformação, né? Reivindicando, colaborando para que essas mudanças aconteçam. Então, em termos de legislação, há um avanço significativo. Em termos de política, nós estamos engatinhando. Falta ainda políticas públicas que realmente assegurem, né, essa educação, que é uma educação de qualidade, que vai promover, né, o direito que está na Constituição, né? E em outros grupos a gente também vê isso. No campo do trabalho, a mesma coisa. Por exemplo, no caso das pessoas com deficiência, existe a lei de cotas. Ela é de 91, olha para você ver quanto tempo, né? E ela, até hoje, a maioria das empresas não tem pessoas com deficiência. Melhorou? Melhorou muito. Hoje você vê as pessoas com deficiência na rua, nas escolas, no trabalho. Mas ainda há um grande número de pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? Nem todas as empresas, nem todas as escolas estão abertas para receber as pessoas, reconhecer a sua capacidade, o seu potencial e, ao mesmo tempo, criar condições internas para recebê-las e para que esse potencial e essa capacidade possa se desenvolver. Professora Rosa, e documentos como a Declaração dos Direitos Humanos, feita pelas Nações Unidas em 1948, e a Constituição Brasileira de 1988, documentos como esse ajudam a educação a se reinventar ainda hoje? Quando a gente define educação inclusiva, o que é educação inclusiva, né? A educação inclusiva é o acesso à educação de qualidade que promova, né, o potencial e o desenvolvimento do ser humano. Então, assim, é bem amplo, né? E isso está na Constituição. E na Declaração dos Direitos Humanos, lá está dizendo que todo ser humano tem direitos iguais aos demais, né? Independente da cor, da raça, da origem, né, da idade. Como é que surgiu a educação no Brasil? Era para o clero, para a classe nobre, né? Depois ela se ampliou para os homens, né? Mais tarde as meninas, né, as mulheres puderam ter acesso, depois as classes proletariadas, as classes mais baixas, né? As pessoas com deficiência, as pessoas com doença mental. Então assim, bom, daqui a pouco nós vamos descobrir, né? E já estamos vendo isso, que algumas pessoas com uma deficiência de maior comprometimento no que diz respeito à atividade de vida diária, né? Até mesmo em termos de capacidade intelectual, ainda estão fora da escola. Então você pensa hoje, por exemplo, uma pessoa surda cega, ela está na escola? Não está, porque a escola não reconhece nessa pessoa, né, o direito e ao mesmo tempo ela ainda não criou recursos, apesar que já existem, né, para que ela possa estar na escola e desenvolver o seu potencial. Então, eu acho que a cada vez que a gente amplia, né, que a gente se aproxima do horizonte, a gente distancia do horizonte, porque a gente vai encontrando outras necessidades, outros grupos. Então, eu acho que a educação, ela deveria estar se reinventando a cada dia. Professora Rosa, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre nosso direito enquanto cidadão. Obrigada. Voltamos ao estúdio. No próximo bloco, admiradores que mantêm viva a história dos discos de vinil. E uma entrevista com o fotógrafo, artista plástico e cineasta mineiro Cal Guimarães. Até já!